irmão Jason aqui na sua tela. Sejam bem-vindos ao nosso canal e recebam a paz do nosso Deus. Hoje estaremos reagindo ao vídeo do ex-cooperador Daniel, lá do Rio de Janeiro, que ficou 5 anos parado, afastado da congregação cristã no Brasil, mas hoje está retornando à casa do Pai. Então, vamos para o vídeo. Ok, já estamos aqui na telinha do nosso computador. Vamos colocar então o vídeo do nosso irmão Daniel. Muito bem, vamos dar início então. O irmão Daniel ele já começa o seu vídeo explicando ali alguns dos motivos que fizeram com que ele saísse da CCB. E dentre muitas coisas que eu já questionava, muitas coisas que me incomodavam, fez com que eu decidisse, sabe Deus por quê, a parar de congregar. Eu falei, eu nunca mais vou congregar, nunca mais. Irmãos, primeiramente, se você for estar na casa de Deus e você começar a observar com olhar crítico, começar a observar umas coisas aqui, outras ali, erro de um irmão, erro de outro irmão, ou erros até mesmo do nosso ministério, pode ter certeza que você vai começar a esfriar. Porque quando Deus ele nos chama nesse caminho, ele nos chama no Evangelho, nós não conseguimos enxergar o erro, porque a gente vem com uma simplicidade muito grande dentro do nosso coração. Só que com o tempo, com o amadurecimento da nossa vida espiritual, nós começamos a enxergar esses erros dentro da instituição. E aí é onde mora o perigo. Como alguns irmãos sabem, eu nasci dentro da congregação. Quando eu nasci, meus pais já eram da congregação. Meus avós eram da congregação. A minha família toda da congregação, né? Eu sempre fui um homem de fé. Acima de tudo, eu estava crendo em cada movimento do Espírito Santo na minha vida. Terceira geração dentro da CCB. Mas eu tinha problemas sérios com a administração, com as regras que a liderança da congregação estabelecia, alguns procedimentos assim. É o que eu acabei de falar. Se nós formos querer consertar tudo que está dentro da instituição, gente, nós vai acabar esfriando. Nós temos que ter um ponto primeiramente em vista. A obra é de Deus. Se todas essas coisas elas estão acontecendo, é permissão do nosso Deus. Nós não podemos consertar tudo com as nossas próprias mãos, nossas mãos humanas. Nós temos que orar mais e pedir providência divina. Tem até um hino avulso que fala, se você tirar tuas mãos, eu começo a operar. Começo a fazer obra, milagre e maravilha. E o problema é que muitas das vezes a gente quer ir lá e colocar nossas mãos tentando consertar tudo e acabamos atrapalhando ainda mais. Por quê? A gente acaba ficando enfermo, vendo tantas coisas acontecerem e você não conseguir consertar. Mas, irmãos, não é incumbência nossa de querer consertar tudo, porque a obra não é nossa, a obra é do nosso Deus. Talvez isso seja algo que tenha acontecido com o irmão Daniel e que está acontecendo também com várias pessoas.
aquilo, nunca concordei, né? Mas a gente não é obrigado a concordar com tudo, a menos que você esteja congregando. Não somos obrigados a concordar com tudo. A congregação cristã no Brasil tem problemas? Tem, e não são poucos. Mas, se por causa desses problemas eu decidir sair, eu vou parar, vou deixar de congregar. Se eu for para uma outra denominação evangélica, eu vou encontrar inúmeros problemas bem maiores do que os que estão dentro da CCB. Então você é obrigado a se submeter, né? Gostando ou não. Aí eu recebi um telefonema de São Paulo, do meu irmão, que atualmente mora lá em Uberaba. Ele ficou 5 anos parado devido a essas coisas que ele observava dentro da CCB. Não vou mais congregar, vou parar, vou estacionar. Durante esses 5 anos, parece-me que ele fez ali críticas pesadas à congregação cristã no Brasil. Mas depois de 5 anos, vejam o movimento que o Senhor ele fez na vida desse ex-cooperador e se usando do seu próprio irmão. O irmão Marcos. É nosso irmão na fé e meu irmão de sangue. E ele e a esposa vieram para cá. Ele ligou para mim e falou, pô, queria te ver. Eu falei, vem. Para os irmãos terem uma ideia, meu irmão, ele estava em dúvida se ele falava a paz de Deus para mim ou se ele falava bom dia. Eu notei isso quando ele estava se comunicando comigo no Face, no WhatsApp. Realmente, os irmãos da CCB eles têm essa dificuldade. Quando alguém para, quando alguém se afasta, deixa de congregar, de chegar e saudar com a paz de Deus. Eu saldo com a paz de Deus. Que a pessoa responda ou não, mas aquelas pessoas que se afastaram, que deixaram de ir na igreja, quando eu as encontro na rua, saldo normalmente com a paz de Deus. Mas realmente tem algumas pessoas que ficam receosas com relação a isso. Eu falei, Marcos, eu não me ofendo se você me saudar com a paz de Deus. Isso eu não tenho problema com isso. Aí ele, me desculpa e tal. Eu esqueci, ele disfarçou. Mas nós fomos para a praia. Chegando lá na praia, Aí esse irmão dele, que morava em São Paulo, foi visitar ele no Rio de Janeiro e lá eles foram passar um final de semana em uma casa de praia que é da esposa do irmão Daniel. Agora, percebam que tudo isso aí já era o Senhor fazendo um movimento para cercar o irmão Daniel. nós não falamos nada sobre igreja, porque seria um assunto talvez polêmico. Nós não falamos nada, não falávamos nada. Depois eu vim a descobrir que ele e a esposa dele, eles tinham um propósito de vir aqui me ver, mas não falar nada sobre a congregação. Tá bom. Mas acho que do segundo dia que nós estávamos lá, meus irmãos, eu comecei a sentir coisa que eu não sentia há muito tempo atrás. Comecei a sentir aquela ardência, aquela presença 5 anos sem sentir a presença de Deus, hein? É muito tempo. do Espírito em mim. Eu achei estranho, fazia muito tempo que eu não sentia. E aí eu comecei a conversar com o Marcos acerca das coisas do céu. E aí foi entrando num assunto, no outro, no outro, no outro. E quando nós demos conta, estávamos eu e ele já em lágrimas Meu Deus. e sentindo a visitação do Espírito Santo, falando de assuntos do céu. Eu sei dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que no final da conversação, eu senti
de perguntar a ele: a sua esposa Miriam, ela trouxe véu? Aí ele falou: trouxe. Aí nós perguntou à esposa: Miriam, você trouxe véu? Ela falou: trouxe 3. Aí eu falei: então, vamos fazer uma oração. O homem que durante 5 anos não sabia mais o que era sentir Deus dentro do seu coração, não sabia mais o que era a presença de Deus, mas de repente esse coração que estava tão duro, tão trancado, né? O Senhor ali já começou a amolecer esse coração e colocar dentro o desejo de orar. Agora vejam o que vai acontecer nessa oração. Meus irmãos, minhas irmãs, em palavras eu não consigo transmitir como foi aquele encontro. Mas na nossa oração, faziam, irmãos, 5 anos quase que eu não colocava meu joelho no chão. Meu Deus. Triste, desanimado, desiludido, eu não botava mais o joelho no chão. O Senhor deu uma oração maravilhosa para ele. Na oração, o Senhor foi dando dele falar coisas maravilhosas, né? E aquilo tocava meu coração de tal forma que há muito tempo eu não sentia. E naquele momento, meus irmãos, no meio da oração, assim, durante a oração, num determinado momento, o Espírito Santo me visitou com tanta força que eu comecei a manifestar em linguagem, mas com uma força que há muito tempo eu não sentia. Meus irmãos, já quase 5 anos que eu não sentia mais aquilo. Quando alguém para no caminho, quando deixa de congregar, a tendência é que essa pessoa ela venha a esfriar espiritualmente. Então você deixa de ir na igreja e mesmo que você não debande para o mundo, mesmo que você não comece ali a fazer coisas erradas, mas uma frieza ela toma conta de você. Percebam que o irmão Daniel ele falou que durante esses 5 anos os seus joelhos não encostavam ali na terra. Ele não sentia mais desejo de orar, de buscar o céu, de estar junto com a irmandade, de congregar, de nada. Mas quando a presença do Espírito Santo ela chega, ela vem preenchendo todo o coração do homem e todo o vazio da alma. Foi isso que aconteceu com o irmão Daniel, que durante tanto tempo já não sentia a presença de Deus e de repente ele sentiu todo esse preenchimento pelo Espírito Santo, pela visitação ali do Espírito de Deus. Tanta prova, tanta tribulação, tanta contenda, tanta revolta. Revolta. E aquilo foi me trazendo esses impedimentos. Exatamente. E aí eu manifestei. O Espírito Santo manifestou em mim de tal forma que parece que houve uma libertação. Quando nós levantamos da oração, o Senhor só deu oração para ele. Quando nós levantamos da oração, foi aberta a liberdade e todos se manifestaram, né? Irmãos, quando você se levanta de uma oração dessa, você já está ali completamente liberto de toda tranqueira, de toda revolta, de tudo que é da carne, porque quando o Espírito Santo ele entra, ele expulsa tudo isso. Ele vem retirando, ele vem entrando na casa, o que é de tranqueira, o que não presta, o Senhor já vai arrancando tudo, vai fazendo uma faxina e vai colocando coisas novas. Percebam que quando o irmão Daniel levantou daquela oração, ele já levantou totalmente liberto. E o Senhor me deu de dizer que hoje, naquele momento,
Hoje eu sinto que o Senhor pegou 5 anos e fez isso. Ó. É como se ontem eu tivesse Apagou. congregado e estivesse sentindo a presença do Espírito Santo. Agora observem um detalhe aqui. Muitas pessoas que param no caminho, que não querem vir mais na casa de Deus. Aqui no caso do irmão Daniel foram 5 anos. Irmãos, é 5 anos que você ficou ali sem aproveitar. Ou seja, você deixou de aproveitar esses 5 anos onde você poderia estar servindo a Deus, fazendo a sua vontade e ficou, vamos dizer assim, inválido esses 5 anos na vida. Mas, por outro lado, nós temos que entender que talvez o Senhor tenha feito com que isso acontecesse na vida do Daniel para ficar de exemplo para outras pessoas. Inclusive para você que está assistindo esse vídeo agora e que também se encontra parado nesse caminho. No final desse vídeo, vocês verão o recado que o irmão Daniel vai deixar para essas pessoas que deixaram de congregar por motivo A ou por motivo B. Parece que o Senhor apagou assim 5 anos de guerra, de luta e de aflição e de tudo, angústia. Oh, meus irmãos, como eu sentia falta de sentir a presença do Senhor. Eu e minha esposa. Vejam agora, né? Após todo esse movimento, a mudança já está colocada ali na vida do irmão Daniel e na vida da esposa dele. Agora eles já vão procurar saber aonde estão minhas vestimentas, o meu sapato, a minha Bíblia, que eu preciso voltar a congregar após 5 anos. Fomos buscar no fundo do guarda-roupa as nossas vestimentas. Eu fui buscar uma Bíblia, fui ver como estava meu terno para ver se ainda cabia em mim. Fui ver meu sapato. O sapato era novo, mas estava na sapateira, guardado já há 5 anos quase. Mas aquela igreja. Aí, irmão, ele pegou a roupa dele lá, junto com a roupa da esposa, a sua bolsinha, a sua Bíblia, seu sapato e foram para a igreja congregar. Só que ele não sabia o endereço da igreja, colocou ali no GPS e ficou perdido, se perdeu no meio do caminho e não conseguia chegar na igreja. Então ele ligou para o filho dele teve que vir lá onde que ele estava e conduziu eles até que foi que eles conseguiram chegar na igreja, só que quando eles chegaram já era a hora da oração e conseguiram ali um lugarzinho para eles lá na frente para que ele pudesse assistir ao culto. Agora ele vai falar e explicar o que aconteceu na hora da palavra. A Irmandade estava num fervor, meus irmãos, e aquilo me fez bem. Quando chegou na hora da palavra, o Senhor mandou a palavra naquela parte que Pedro, se eu não me engano, é Lucas 12, na parte que Atos, Pedro estava na prisão, Atos e o 12. Senhor mandou um anjo para libertar. Meus irmãos, que palavra. E o Senhor falou assim: o Senhor está te libertando da prisão. Irmãos, quando o Senhor escolhe alguém para falar a verdade, para pregar a verdade, ele é muito perseguido. E isso na palavra. E é perseguido aqui dentro. É. É por isso que nós temos que pedir a Deus muita sabedoria e muito entendimento, porque muitas das vezes a perseguição ela se gera ali entre os próprios irmãos, entre a própria irmandade. E ele foi falando, mas o Senhor te escolheu no ventre da tua mãe. O Senhor te escolheu e os escolhidos são assim, perseguidos, passam por muitas provas, mas o Senhor hoje está libertando.
E foi falando isso, meus irmãos e minhas irmãs. E outras coisas mais. Eu estava lá naquele dia assim, me sentindo cansado. Ô Senhor, o tempo passou, eu pensando comigo, o tempo passou. Eu já estou com 64 anos, estou me sentindo velho, cansado. Acho que eu não tenho mais disposição para nada. Mas só de congregar, de estar junto com a Irmandade, eu já vou ficar tranquilo. Mas aí na palavra, eu pensei, o Senhor falou na palavra, você está dizendo que você está cansado, velho? Não é assim, não. O Senhor manda te dizer, coma, porque muito longa é tua jornada. Quem nunca? Quem nunca entrou na congregação e ali na hora da palavra, por algum processo que você esteja passando ali na sua vida, e você apenas pensa, e o teu pensamento ali naquele momento, parece que o pregador lá na frente lê o que você pensou e fala justamente aquilo que você estava pensando, e através disso o Senhor te liberta da luta, te liberta da tribulação, da tentação. Oh, meus irmãos, eu tenho essa palavra na minha vida. Uma vez eu estava assim desanimado e o Senhor falou, come e beba, porque muito longa é a tua jornada. E o Senhor reafirmou ali. O Senhor reafirmou isso e tantas outras coisas ali É o pão quentinho que quando nós falamos isso, os críticos ficam pé da vida. naquela palavra. O Senhor falou assim, você não vai embora. Por quê? Lá na praia, há 4 dias atrás, quando estava aquele movimento lá na casa, a gente orando, o Senhor me visitando, meus irmãos, eu falei, o Senhor vai me recolher. O Senhor está me preparando e o Senhor vai me recolher. Mas nós viemos da praia para casa, o Senhor não me recolheu, aí nós fomos congregar. E na palavra o Senhor falou assim, o Senhor não vai te levar, o Senhor está buscando os seus servos. No mundo todo o Senhor está buscando os seus servos. Mas o Senhor não vai te buscar ainda não, porque todas as palavras que Ele te prometeu vão se cumprir na tua vida. Só depois que cumprir é que o Senhor vai te levar. Mas eu quero falar só mais uma coisa. Quando o culto terminou, meu coração jubilava de como o Senhor falou assim, com muita misericórdia. Falou comigo. Percebam que isso é uma essência que tem na congregação cristã no Brasil. E eu não falo isso para menosprezar denominação nenhuma. Tá? Cada denominação tem a sua forma, a sua maneira de conduzir o seu povo, de conduzir, de reger o seu rebanho. Mas a palavra revelada dentro da congregação cristã no Brasil ainda vem fazendo uma grande diferença. Fique com mimimi quem quiser, chore quem quiser, reclame com quem quiser. A palavra na CCB tem que ser estudada, a palavra na CCB tem que ser expositiva. Não, irmãos. Vejam que movimento glorioso, bonito, sendo feito ali pelo Espírito Santo através de quê? Da revelação, da simplicidade da palavra pregada dentro da congregação cristã no Brasil. E é por isso que tem muitos pastores aí fora, pastores calvinistas, chorando, lutando para tentar arrancar isso de dentro da CCB. E lá, no final do culto, aí nós nos encontramos, né, com a minha nora. Eu não tinha estado com a minha nora ainda, porque o culto estava em andamento. E ali eu falei, gente, a minha esposa falou, a gente não conseguia chegar aqui. Para os irmãos terem uma ideia, quando eu estacionei o carro
E eu saí do carro para ir para a igreja, a sola do meu sapato saiu toda. Sapato novinho, mas ficou parado lá quase 5 anos. A sola saiu. Eu fui de terno e com um sapato sem sola, mas eu vou entrar na igreja. Com sola no sapato ou sem sola no sapato, irmão Daniel. O importante é que o irmão voltou a congregar. Aí eu estava comentando com a minha. A gente estava conversando entre nós e falando, a gente não conseguia chegar. A minha nora falou assim: olha, na oração, o senhor tomava o irmão e ele falava assim: Senhor, o teu servo não está conseguindo chegar. Vai ao encontro dele, para que ele possa chegar aqui na igreja. É sobre isso. É sobre isso. E ainda tem pastores aí dizendo que os dons cessaram, que hoje já não existe mais dom de revelação, não tem mais dom de visão, não tem mais dom de cura. Pode não ter aí na tua igreja, nas igrejas calvinistas, mas na congregação esses dons permanecem até os dias de hoje. O próprio apóstolo Paulo já dizia: se não houver revelação dentro da igreja, se não houver profecia, a igreja se corrompe. São esses movimentos gloriosos que Deus faz, que ajuda o povo a permanecer firme. Ah, mas a igreja tem que ser cristocêntrica, a palavra tem que ser cristocêntrica. Irmãos, quem é que está falando com o povo dentro da CCB, senão o próprio Jesus Cristo, pela revelação do seu Espírito Santo? É difícil de entender o pensamento desses críticos que saíram, que não conseguem enxergar as qualidades, só conseguem enxergar os defeitos. Ah? Então, pastores tentando implementar estudos bíblicos, teologias dentro da congregação cristã no Brasil, críticos, ex-CCBs, falando mal porque não conseguiram se manter ali dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos. Aí querem mudar, querem tentar arrancar. Irmãos, ninguém vai arrancar, ninguém vai conseguir retirar isso. Essa essência gloriosa. Vê que obra maravilhosa que Deus fez na vida desse irmão. Só não enxerga o poder do Espírito Santo aí quem não quer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, onde que acontece isso? Isso não Aonde é que acontece isso? exclusividade da CCB. Uma coisa é a congregação cristã no Brasil enquanto instituição. Outra coisa é a graça do Filho de Deus, que independe de denominação. Mas nós somos escolhidos para estar na congregação. Perfeito. Nós fomos escolhidos para estar naquele povo. Independente. Meus irmãos, eu entendi isso. Não importa o que a liderança faça, não importa as coisas que a gente vai ver aqui e acolá. E a palavra falou ainda, irmão, quando nós somos muito antigos no caminho, as provas e as lutas vai nos embrutecendo. E é assim que eu estava me sentindo. É aquilo que eu falei lá no início, né? Quando a gente vem, tá naquela simplicidade. O crente novo, ele tá no fervor, tá na alegria, mas com o passar do tempo ele vai enxergando outras coisas que acabam ali esfriando o crente. Bruto. Eu queria dar esse testemunho do que aconteceu comigo. Estou voltando a congregar sim. Não sei como que vai ser, aonde eu vou estar. Não tenho nenhuma pretensão de ter ministério. Quero ser só um irmão a entrar e sair. Será muito bem-vindo, irmão Daniel. Mas eu quero estar junto daqueles que são espirituais. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus.
E que esse testemunho possa lhe servir como um aviso. O Senhor vai mandar te buscar também. Deus seja louvado, amém. Glórias ao nosso Deus, hein, meus irmãos? Olha aí o recado do irmão Daniel aí no finalzinho, hein? Você que saiu, que está afastado, se você abrir o teu coração, se você der lugar para o Espírito Santo, o Senhor vai te buscar também. Porque muitos estão voltando, muitos que saíram depois de algum tempo reconheceram que cometeram um erro e que jamais deveriam ter saído do lugar aonde o Senhor os havia chamado. Tivemos alguns exemplos aí, teve o irmão Gênesis, depois teve o Emerson agora também, e agora também o irmão Daniel.